Olá pessoal, o nosso planeta está cheio de todo tipo de perigo, predadores, temperaturas extremas, oceanos profundos e até mesmo plantas. Sim, algumas plantas ou fungos podem representar uma verdadeira ameaça para os seres humanos, especialmente se você não está muito bem psicologicamente, já que às vezes esses perigosos organismos vivos têm uma aparência realmente assustadora e é melhor ficar o mais longe deles possível. Mas se você mesmo assim quer saber mais, apesar de todos os perigos, bem, então vamos lá. Dedos do Diabo. Embora esse cogumelo com o sugestivo nome de Dedos do Diabo já seja conhecido pelos especialistas há muito tempo, as primeiras publicações de suas fotos nas redes sociais causaram um acalorado debate entre os internautas. Mas por que as pessoas estavam discutindo? Bem, não é de se admirar, afinal esse cogumelo se parece com ovos de Alien ou com algum outro adereço da gravação de algum filme espacial. Ele não parece que é verdadeiro. Este cogumelo demoníaco é da família Fallaceae e foi mencionado pela primeira vez em 1860 em uma descrição da flora da Tasmânia. Desde então começou a se espalhar pelo resto do mundo. Em um primeiro momento, o fungo se encontra fechado dentro de um tipo de ovo gelatinoso. Depois começa a crescer e se abre como uma flor, espalhando seus tentáculos cobertos de muco por todos os lados. Lindo? Claro que não, né? A aparência dessa planta é terrível e seu cheiro é repugnante, uma característica usada para atrair as moscas. Depois de murchar, os dedos do diabo não ficam nada melhores. O cogumelo passa a parecer a mão pálida de um homem morto saindo debaixo da terra. Resumindo, esta seria uma ótima decoração para a sua casa no Dia das Bruxas, se a sua intenção é assustar os vizinhos, os convidados e os familiares. Mesmo assim, muitos de vocês devem estar interessados em uma questão. Este cogumelo é comestível? Olha, duvidamos muito que qualquer um de vocês, ao sentir o cheiro desses dedos, pense em comê-los. No entanto, algumas pessoas corajosas já fizeram isso. Elas descobriram que o fungo tem um sabor repugnante, mas parece que sobreviveram à experiência. Dente sangrento. Assim como os dedos do diabo, o dente sangrento chama a atenção de qualquer um que passe ao seu lado. Este cogumelo é claramente visível no meio da floresta devido às suas secreções. O dente sangrento parece um marshmallow deformado e ensanguentado. Ele produz bolhas cheias de seiva vermelha que deram a ele nomes como morango com creme de leite, dente com seiva vermelha, dente do diabo e muitos outros. Mas por que dente? Tudo por causa de sua forma irregular que lembram dentes deteriorados. Bem, se você tem bastante imaginação, é claro. Este cogumelo é bastante comum no mundo. Ele é mais frequente em florestas de coníferas e com frequência choca os caçadores de cogumelos novatos com sua aparência. No entanto, apesar das gotas vermelhas e de várias lendas assustadoras, o dente sangrento não é venenoso. No entanto, ele também não é comestível, já que tem um sabor extremamente amargo. Fungo anêmona do mar. O cogumelo Aceroi rubra tem um nome em inglês muito interessante, chifre fedorento de polvo, o que mostra quão boa é a imaginação de algumas pessoas. Mas muitas vezes ele também é chamado de anêmona do mar, o que parece algo mais próximo à realidade, afinal tem algo de anêmona neste cogumelo. Ele se parece com uma estrela do mar vermelha, coberta de limo acastanhado, com um caule branco. O único detalhe é que ele não fica em um recife de coral, mas sim bem no meio das florestas. Estas anêmonas do mar foram encontradas pela primeira vez no século XVIII e hoje em dia são encontradas facilmente na Austrália e no sudeste de Queensland, em East Victoria, na Tasmânia. Assim como muitos cogumelos semelhantes, este aqui tem um cheiro muito específico, capaz de fazer uma pessoa despreparada vomitar facilmente. Especialmente se o pobre infeliz achar que a anêmona do mar é uma flor e se inclinar para cheirá-la. No entanto, durante a maior parte de sua vida, este cogumelo passa despercebido. Ele é simples e branco, mas depois de algum tempo, este fungo começa a florescer e em apenas alguns meses surge este terrível monstro coberto de limo. Flor cadáver.
Uma das maiores flores do mundo cresce durante 5 anos antes de começar a florescer, e quando o período de floração chega, bem, ele dificilmente pode ser chamado de agradável. Embora ele dure apenas alguns dias, durante esse período a flor exala uma fragrância que pode fazer qualquer um passar mal. Imagine uma mistura de odores de ovos podres e peixes podres. Esperamos que a gente não tenha tirado o seu apetite. Para piorar, as pétalas da flor lembram pedaços de carne crua, o que só aumenta o efeito repugnante. Naturalmente, a natureza não faz tudo isso apenas para espantar turistas curiosos. É desta forma que esta planta atrai insetos e se reproduz. Pois é, as borboletas e abelhas não são suficientes para todo mundo. Esta planta, cujo nome oficial é Amorphophallus titanum, tem dimensões impressionantes. Debaixo do solo, ela possui um tubérculo gigante que pesa até 50 quilos. Do lado de fora, uma folha de até 3 metros de comprimento e um caule que vai de 2 a 5 metros. Ou seja, é um negócio enorme mesmo. Inicialmente, a flor cadáver crescia apenas nas florestas da ilha indonésia de Sumatra, mas as pessoas que chegaram lá quase a levaram à extinção. Hoje em dia, esta flor rara é cultivada principalmente em estufas nos jardins botânicos ao redor do mundo. Gaiola de bruxa. Sim, isso aqui é um cogumelo de verdade, não é uma figura impressa em uma impressora 3D. A gaiola de bruxa é um cogumelo bastante raro e em alguns países é considerado em extinção. Então nem precisa ter medo de acidentalmente topar com ele durante uma caminhada pela floresta. Mas se isso acontecer, tente não destruir este raro exemplar. De acordo com alguns pesquisadores, este cogumelo é venenoso em qualquer fase do seu desenvolvimento, sem exceção. Portanto, é melhor admirar esta gaiolinha vermelha só de longe. É pouco provável que esse cogumelo possa ser confundido com qualquer outro, afinal ele é bastante peculiar, estranho e até um pouco assustador. Ah, e tem também o cheiro. Este cogumelo tem um cheiro inconfundível. O seu aroma de carne podre pode ser sentido a uns 10 a 15 metros do local onde ele se encontra. É pouco provável que alguém pense em satisfazer a sua fome comendo algo com um cheiro tão repugnante. E, no entanto, o envenenamento por gaiola de bruxa não é raro, principalmente entre as crianças. Urnula craterium. Este cogumelo é conhecido popularmente como urna do diabo. Pessoal, parece que o diabo realmente gosta de cogumelos, não é mesmo? A urna do diabo tem uma forma muito original e se parece um pouco com uma taça. O seu diâmetro vai de 2 a 6 centímetros. Esta tacinha tem um talo curto. Os cogumelos mais jovens têm forma de ovo, são completamente fechados, mas com o passar do tempo eles se abrem e gradualmente se transformam nessa taça. Como esses cogumelos têm uma cor muito escura, é muito difícil notá-los na floresta, ainda mais que a maioria das urnas do diabo cresce nos restos de folhas de árvores, quase completamente imersos no solo. Mas se você tropeçar nesse cogumelo tão incomum, você certamente não se esquecerá dele tão cedo. Vocês não acham que eles fazem parecer que há alguns minutos atrás estavam sendo usados em um banquete de bruxas na floresta? Pode ser que elas ainda estejam por perto. Pois é, as urnas do diabo podem ser encontradas apenas no início da primavera e não são comestíveis, afinal são duras demais para os humanos. No entanto, não existem informações confiáveis a respeito de sua toxicidade. Por via das dúvidas, é melhor não experimentá-las. Mão de Buda. Essas frutas parecidas com lulas de madeira parecem que querem pegar você. Veja só, elas já estão esticando seus longos dedos amarelos em sua direção. Na realidade, estas são cidras comuns, mas por causa de suas peculiaridades genéticas, elas quase não têm polpa. Você pode até comparar essas frutas com uns cachos de bananas extremamente tortas, mas dificilmente você conseguirá se livrar da sensação sinistra de que isso são tentáculos amarelos estranhos que estão vivos, apenas esperando o momento certo para pegar você. Pessoas menos impressionáveis fazem frutas cristalizadas com as mãos de Buda. Sua polpa é frequentemente adicionada a saladas e pratos de peixe. Os conhecedores da medicina tradicional chinesa usam estas cidras secas como expectorante. No leste da Ásia, as mãos de Buda são muitas vezes usadas como um talismã, um símbolo de felicidade, da riqueza e da longevidade. Ou seja, tudo de melhor, nada a ver com polvos. As frutas também são usadas como oferendas em casas e altares. Portanto, não precisa ter medo delas, provavelmente. Bolor de cedro maçã.
Só olhar para este cogumelo já é o suficiente para causar uma careta de nojo e até mesmo recuar um passo ou dois. Ele é capaz de transformar uma maçã saudável em algo desagradável, viscoso e simplesmente repugnante, em algo que poderia ser o personagem principal de um filme de terror. Mas o que é o bolor de cedro-maçã? É um parasita que afeta os fungos da macieira e do cedro e os deixa irreconhecíveis. É assim que isso acontece. A partir de um minúsculo esporo de fungo, se desenvolve um corpo esférico de 3,5 a 5 centímetros de diâmetro. Quando molhado, ele se divide em camadas, ganha pelos e fica coberto de uma substância viscosa. É um espetáculo não recomendável para os que se impressionam facilmente. O processo de desenvolvimento do fungo leva vários meses e contamina os frutos, pequenos galhos e até mesmo as folhas da árvore. É óbvio que as frutas infectadas com esses fungos apodrecem e não podem ser comidas, o que, no entanto, não impede que algumas pessoas que gostam de coisas exóticas as provem. O resultado é até previsível: envenenamento com todas as desagradáveis consequências. Rhydnora africana. Uma das plantas mais incomuns em nosso planeta é a Rhydnora africana. É difícil chamá-la de planta, afinal ela se parece demais com um cogumelo e se parece ainda mais com ovos de algum monstro alienígena que está se preparando para dominar a Terra e para devorar todo mundo. A Rhydnora pode ser encontrada no leste do continente africano e na ilha de Madagascar. É parasita e vive agarrada às raízes de muitas árvores tropicais. É por isso que a maior parte de sua vida, esta planta alienígena passa no subsolo. Ela aparece na superfície apenas quando há uma quantidade suficiente de chuva, e às vezes ela leva muito tempo esperando a ocasião certa, mas quando floresce é simplesmente impossível não notá-la. O cheiro da Rhydnora é nojento. Não estamos exagerando, parece carne podre. Esse cheiro atrai vários insetos dos quais a estranha planta se alimenta. Sim, ela não é só um parasita, é também um predador. No entanto, apesar de sua aparência repugnante, há uma grande demanda de Rhydnora africana na fauna local. Chacais, babuínos, raposas, porcos-espinhos se alimentam dela. Além disso, os habitantes dos assentamentos locais também não as rejeitam. Sim, eles comem estas flores. Mesmo assim, não recomendamos que você toque nesta planta estranha. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.